Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 25 de fevereiro, terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Eles não queriam que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje agradecemos a Deus por mais uma palavra a cada um de nós, mais um ensinamento. Como Jesus ensinava seus discípulos, Ele ensina a cada um de nós também. Nesse Santo Evangelho nos mostra que Jesus sentou com seus discípulos para ensiná-los. E ensiná-los, esclarecê-los de algo que às vezes, na nossa fragilidade, no nosso pouco entendimento, não conseguiremos aceitar ou entender. Como os discípulos também não entendiam, cada um de nós também não aceitamos, porque às vezes o nosso olhar ele está muito para o humano. E Jesus ensina exatamente o contrário. Jesus, ensinando seus discípulos, dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Ou seja, Jesus queria deixar os seus discípulos conscientes daquilo que iria acontecer com ele, daquilo pelo qual ele veio, a sua missão, da qual ele veio para ser cumprida. E é claro que os seus discípulos não queriam aceitar, não entendiam que tudo aquilo poderia acontecer com seu Senhor. Mas era preciso que passasse por isso, para que se cumprisse tudo aquilo que era a sua missão. No Evangelho, estamos diante do segundo anúncio da paixão de Jesus, presentes no Evangelho de Marcos. Jesus se dirige ao grupo dos 12 e apresenta o caminho do discípulo, que é a renúncia, sacrifício e serviço. De uma certa forma, meus queridos e amados irmãos, essa também é a nossa missão. Essa também é o compromisso que
o Senhor pede a cada um de nós: a renúncia, o sacrifício e o serviço. Eles não entenderam o que Jesus havia falado e no caminho tinham discutido sobre quem era o maior. Na verdade, meus queridos e amados irmãos, os discípulos do Senhor sempre tinham esses questionamentos. Às vezes nós pensamos que, por ser os discípulos do Senhor, eles viviam a mil maravilhas. É claro que eles tinham um compromisso, eles tinham uma missão a ser seguido, mas no meio deles, no meio do grupo, havia discórdia também. Havia renúncia, havia o desejo de alguém ser maior do que alguém. Isso acontecia muito no grupo dos discípulos de Jesus. Diante do ensinamento de Jesus, da proposta de um caminho de amor e de serviço, os discípulos se preocupavam com o poder, o destaque e o reconhecimento. O que não é diferente, meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes na nossa caminhada. Às vezes nós fazemos algo, mas que às vezes até mesmo inconscientemente, diante da nossa missão, nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos ser elogiados. E muitas das vezes, quando isso não acontece, às vezes nos decepcionamos e às vezes tendemos até a interromper nossa caminhada. O maior ensina-lhes o Senhor, é aquele que é capaz de acolher o pobre e o pequeno, simbolizando na ternura de uma criança. Portanto, meus queridos e amados irmãos, para a nossa caminhada não significa que temos que ser melhor ou maior do que alguém. Temos que ser simples, temos que ser humildes e às vezes no nosso dia a dia, muitas das vezes, nós comportamos de maneira diferente. Mas que o Senhor possa nos dar consciência, nos dar a perseverança de que e entender que nós somos pequenos, mas é que na nossa pequenez que nos tornamos grandes. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.